E o que aconteceu foi que o final de semana passado tinha um jogo entre o Atlético Nacional de Medellín e o América de Cali, pela rodada 14 da Liga Colombiana, que é um clássico, né, pela rivalidade dos times, das torcidas, das barras, tanto assim que é um jogo que não tem torcida visitante. E o jogo estava rolando no Girardot, né, o estádio da cidade de Medellín, onde o Nacional faz de local. Na prévia do jogo, antes do jogo começar, começou um protesto da barra Los del Sur, que é a principal barra de Nacional de Medellín, não é a única, mas é a maior, a principal, contra a diretoria do clube, que nesse caso é uma empresa. Sempre é bom lembrar que na Colômbia, e que não é um detalhe menor, na Colômbia os clubes são sociedades anônimas. Então a barra estava protestando contra a diretoria, já vou falar por quê, o que estava protestando. O protesto começou a virar mais violento, aí entrou a força do choque da polícia e o bicho pegou, lógico. A polícia reprimiu, a barra respondeu, teve feridos e o jogo foi adiado. Isso são os Deixa eu fatos. mostrar a imagem antes de você seguir. O pessoal está aqui, foi até Juliana Suaça, né? Ela é jornalista lá da Colômbia, foi ela que trouxe as primeiras imagens. Você vai cantando e vai procurando. Se você está só ouvindo o podcast do futuro, você tem que ouvir na live para assistir. A gente fala na live mais do futuro, você pode participar. Dentro do gramado, né, Nico? Vamos observar isso. Não é um primeiro caso recente na Colômbia que envolve briga dentro do gramado, né? Não é só na arquibancada. Né? Sim. Então, o que é importante entender é a história que tem por trás desses acontecimentos, que eu vou ter que reconstruir aí uma pequena história. Primeiro, para entender, La Barra Los del Sur nasceu em 1997, é das primeiras barras na Colômbia e hoje, sem dúvida, maior, né? Tem quase 25 anos de vida, tem uma galera em um país todo, e a gente tem que entender que essa molecada nasceu em Medellín nos anos 90. A gente está falando da cidade mais violenta do mundo nessa época, né? Com a taxa mais alta e tal. Então, essa barra nasceu com um histórico muito violento. Aos poucos, a cidade de Medellín começou a implementar políticas sociais preventivas muito interessantes, muito dialoguistas com as barras. Ao mesmo tempo que isso acontecia, que a cidade de Medellín tinha políticas de diálogo e mesas de trabalho com as barras, no plano nacional, Colômbia também legislava e implementava diferentes políticas de diálogo, de abertura para as barras. Então, por exemplo, você tem o Estatuto do Aficionado, o programa Goles em Paz, enfim, um monte de leis, programas e políticas que criaram o conceito de barrismo social. Barrismo social. O que é barrismo social? Colômbia é o primeiro país, pelo menos na América Latina, que reconhece as barras como movimentos sociais, políticos, culturais e econômicos. Não é o esquema argentino, onde tudo acontece na clandestinidade, não é o esquema brasileiro, onde as torcidas organizadas têm personeria jurídica e às vezes são punidas. Aqui o Estado colombiano fomenta, incentiva, dialoga com as barras sociais que são reconhecidas como movimentos. Nesse contexto duplo de políticas da cidade e do país, Los del Sur, a barra nacional de Medellín, foi o máximo símbolo dessa política, a ponta de lança do barrismo social. Por quê? Porque era maior, porque era o histórico mais violento e porque estava em Medellín. Tanto assim que a barra Los del Sur foi a ponta de lança do movimento de barras colombianas pela convivência, que conseguiu unir a todas as barras da Colômbia
em políticas e medidas de convivência dentro dos estádios. As únicas barras que não entraram são com quem tem mais rivalidade nacional, que é Millonários de Bogotá e América do Cali. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não está falando de uma barra mais qualquer. A gente está falando do máximo símbolo do barrismo social. Essa força que tinha, que tinha os del Sur, permitiu que eles arrumassem muitos direitos, privilégios, benefícios, você pode chamar como quiser. Por exemplo, os del Sur tinham o monopólio da segurança da sua arquibancada dentro do estádio. Se você vai para o Girardot, você não tem grades, não tem polícias, não tem segurança privada entre a arquibancada e o campo, só tem pessoas que estão com colete, né? E essas pessoas são componentes da barra. Então, quem faz a segurança do estádio é a barra. E essas pessoas percebem um salário, um ingresso. Além disso, os del Sur recebem 500 ingressos com desconto. Tem mesa de diálogo com a diretoria do clube. Tem política social. Enfim, tem um monte de questões que mostrava numa barra muito forte. As diretorias da empresa ou do clube de Nacional de Medellín sempre respeitaram esse acordo com a barra. Sempre. Até o ano passado. O ano passado teve uma mudança no clube. A diretoria trocou, vamos lembrar, né? Então, a gente está falando de empresas. Não tem eleições, não tem voto, não tem nada. A diretoria mudou o presidente e o vice-presidente do clube, que são atualmente o presidente Maurício Navarro e o vice-presidente Benjamin Romero. Vamos frisar esse nome, porque é muito importante na história. O Benjamin Romero é um cara que estava um tempão no clube, mas nunca como presidente, como vice-presidente. Agora que virou vice-presidente, ele começou a tomar decisões muito impopulares no clube. Para começar, essa personagem é publicamente um conhecido torcedor do Milionários, né? Máximo rival de Nacional de Medellín. É como se no Flamengo chegasse como vice-presidente um conhecido torcedor do Fluminense ou do Vasco, né? A mesma coisa. Mas está rolando isso no Vasco, né? O CEO do Vasco hoje ele é flamenguista, né? Tadinho do Vasco, meu Deus. Mas, enfim, mas essa é uma parada, né, das sociedades anônimas, que a gente já depois pode falar disso. Então, o cara já começou com o pé esquerdo, né? Torcedor do Milionários. Além disso, a primeira coisa que essa nova diretoria faz é fechar, primeiro, dar um aumento dos ingressos, dos abonos de sócio-torcedores no clube. A barra lidera o protesto contra esse aumento de ingressos, que depois conseguem baixar. Mas já ficou uma tensão entre essa nova diretoria e a barra. Depois, além de aumentar os ingressos... Só fazer a tradução rapidinho. O abono, na França também é abonné, né? É uma espécie do season ticket, né? Que no Brasil a gente chama de sócio-torcedor, que não tem nem garantia de entrada, mas lá é isso. É uma espécie de carnê para o ano inteiro, e aí eles se chamam de abonados, né? São os torcedores que não precisam pagar ingresso para entrar no jogo, por isso são abonados, né? Só que não é abonado nada, né? Porque paga caríssimo para ter o acesso ao abono, que é esse títulozinho, que é esse season ticket, nesses países, principalmente hispanohablantes, né, latinos. Vai lá. Isso. Então, o cara chega de Milionários e começa a implementar medidas impopulares, aumento de ingresso. No âmbito esportivo, o cara demite o técnico, o treinador, que foi campeão em junho do ano passado, e também demite vários ídolos do clube que estavam trabalhando lá dentro. Aumenta o valor da roupa oficial do clube. E entre essas medidas, decide fechar uma mesa de diálogo que tinha a diretoria com todas as barras do clube, que se chamava Espaço de Cocriação. O cara fecha isso.
e coloca como chefe de segurança do estádio um cara totalmente odiado pela Barra, a tal ponto que há 15 dias, quando a Barra Los del Sur viajou para a Argentina para jogar contra Patronatos pela Taça Libertadores, o chefe de segurança do clube falou para o chefe de segurança argentino que não deixasse entrar bandeiras e faixas para a barra do seu próprio time. Então, a gente está vendo como uma escalada de tensão entre a barra e a diretoria. E já a última questão foi que 48 horas antes do jogo contra Cali, onde aconteceu aquela confusão toda, a diretoria chamou as lideranças de Los del Sur e falou: olha, aqui acabou tudo. Vocês não têm mais a segurança na arquibancada, não vai ter mais ingressos, não tem dinheiro para recebimento, não tem mais diálogo, o clube não vai apoiar mais a sua atividade solidária com esse continho do bairrismo social e tal. Então, a Barra meio que explodiu e aconteceu o que aconteceu.